Olá, estamos iniciando mais um Gente Interessante e o assunto de hoje é terapia de casais. Nós vamos falar a respeito do relacionamento durante a pandemia entre os casais, dos problemas, da maioria dos problemas enfrentados, as crises mais comuns sobre traições, redes sociais, separações, sexo no casamento, a terceira idade e por aí. E se é possível salvar um casamento em crise. E para isso nós chamamos uma especialista no assunto, a psicóloga Débora Dumbra. E nós vamos falar a respeito disso num minuto. Gente Interessante está começando. Muito bem, Gente Interessante hoje traz um assunto muito atual, que é a respeito da terapia de casais. E nós queremos saber um pouquinho sobre isso. E para isso nós convidamos uma especialista no assunto, a psicóloga e terapeuta Débora Dumbra. Ela atende na clínica Dumbra Bonini e ela tem a formação de psicóloga, ela tem a formação também de orientação vocacional. Ela é mestre em psicologia pela USP, ela também é psicopedagoga, formada aqui pela UNORP, ela faz também psicologia da família, psicólogo da família, e psicólogo dramatista, didata, supervisora. Depois eu vou perguntar para ela o que é isso daqui. E terapeuta sexual, bastante para saber. E você também, Débora, você frequenta EMDR, Institute Incorporation, quero acreditar, em 2009. Obrigado por ter aceito o nosso convite, está aqui. O que é EMDR Institute? É uma terapia focada no trauma. Trabalha com estimulação bilateral para poder romper, né, esse trauma que às vezes a pessoa viveu na vida e não consegue sair dele. E onde é que fica esse instituto? Não, ele é um instituto norte-americano, não é daqui, é uma formação que veio para o Brasil, né? E ela se dá através, eu vou assim, definir o que é. E de olhos, M de movimento, D de dessensibilização e R de reprocessamento. Então, um reprocessamento... Uma reprogramação. Isso, que vai trabalhar a situação, por exemplo, um abuso, um tsunami, um incêndio, um trauma que a pessoa carrega, e quando ela é submetida a esse tipo de tratamento, isso se rompe, se quebra e para ela poder dar vazão. O que faz um psicólogo psicodramatista? Então, o que é o psicodrama? É uma formação que depois que você faz... Também é uma metodologia. Isso, São várias aí minha, né? Então, no psicodrama a gente trabalha com grupos, com dinâmica, grupo de adolescente. Você vai sendo preparado para trabalhar mais dinamicamente, você vai para a ação. Entendi. Tá? Então, é um tipo de terapia que é muito eficaz e trabalha com muito grupo, dinâmicas e vivências. Eu aqui queria até fazer uma homenagem à Sônia Goraib, que ela era uma psicoterapeuta, fazia terapia sexual também, né? Sim. Muito importante, foi casada com um grande amigo meu, ambos partiram. E a terapia sexual, o que se trata um terapeuta sexual? Onde que é a forma dele atuar com o casal? Então, ou é individual essa terapia? Ela tanto pode ser individual como pode ser de casal. Aí depende da queixa. Então, normalmente a pessoa está vivendo uma situação difícil nessa abordagem no casal, né? Ou pode ser casal, ou pode ser casamento, ou pode ser alguma situação sexual que inibe o processo de um desfecho bom para aquela pessoa. Da relação entre os dois. Então, ela busca ajuda, tá? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, meu marido não me deseja mais. Tá. Então, eu não sei o que eu faço, eu já tentei de tudo e ele não me olha.
né? Então, assim, o que é que está acontecendo? Às vezes, localiza isso através do sexo. Nem sempre, às vezes não é o sexo. Às vezes está acontecendo alguma coisa por detrás disso, por isso que é importante fazer a terapia para a gente poder investigar. E até onde você necessita do médico nesse processo? Então, normalmente, uma pessoa, por exemplo, uma mulher vai no ginecologista e chega lá e ela tem uma queixa. Olha, eu tenho sei lá, a médica diz que eu tenho uma fragilidade. Algum problema qualquer. Eu não consigo ter prazer no ato sexual. Então, aí é indicado, você vai fazer terapia para poder trabalhar isso, porque clinicamente você não tem nada, fisicamente, né? Certo. E aí, então, vai para o processo terapêutico, onde é desvelado isso. Se realmente é uma questão que ela traz e que naquele momento alguma coisa desencadeou, por exemplo, sei lá, depois que o meu marido me traiu, eu não consegui me entregar mais para ele. Então, entendi. Eu tenho a questão física. Há um bloqueio também nisso. Isso, Bem, na verdade, nós estamos vivendo momentos de pandemia, onde há um encontro maior entre os casais, onde há mais diálogo, onde há soluções, onde também aparecem os problemas, né? E nós temos também problemas da relação do próprio casal. Assuntos mais ligados que levam a uma busca de uma terapia interna, ou que até a pandemia, muitas vezes o casal vivia bem. Ou ele tinha lá uma convivência razoavelmente aceitável. E, de repente, a partir da pandemia, ele passa a ter um convívio tão grande que ele passa a enfrentar problemas. Você vê, nós estamos praticamente indo para o 2º ano, onde nós estamos praticamente enclausurados. Né? Sim. É como se você estivesse ausente das diversões, ausente dos prazeres do mundo, né? E muitas vezes só presente aos prazeres carnais, né? Que onde isso pode acabar aviltar. Quando que a pessoa percebe, então, que ela deve procurar um terapeuta? Por exemplo, eu estou no momento de procurar. Qual é o momento que isso me chama a atenção para falar para minha esposa, olha, nós precisamos procurar terapia? Então, o casal, o que seria uma relação saudável? Quando estar junto do outro traz prazer. Né? Eu gosto de estar com você, gosto de fazer com você, gosto de te ouvir, gosto de te admirar. Quando você vai perdendo a admiração, os conflitos começam a surgir. Puxa, eu achei que ela era econômica e olha, ela joga tudo fora. Né? Então ele começa a perceber. Aí a pandemia está ajudando nisso, né? Porque ele vê ela fazendo. Ou atrapalhando, né? Então, mas ajuda a ver, enxergar aquilo que não dava para ver. Porque quando a gente chegava em casa, depois do trabalho, existiam muitas coisas que eram camufladas na relação. Então, vai desvelar. E nem todos os casais suportam, né, a realidade, o funcionamento um do outro. Né? E onde o terapeuta age? Como é que ele age nesse momento? Vou falar assim, por mim, né? Claro. A minha conduta, assim, não é transformar o outro na imagem e semelhança de você mesma, né? Certo. Porque senão você vai frustrar muito. Porque para ser feliz a relação, você tem que anular o outro para ele se parecer com você, para ele funcionar como você. Não acredito que isso dure muito tempo, tá? Então, o que é assim? Eu começo a trabalhar nos casais para que eles comecem realmente a aceitar o outro como ele é, tá? Acho que a condição é a perfeição que a gente busca no outro, né? Não está no outro, né? É uma insatisfação pessoal, não é? Então, eu começo a trabalhar que o diferente é muito interessante, porque você faz troca o tempo todo, né? Você tem, assim, uma riqueza de oportunidades para experimentar coisa nova, né? E que o outro, sendo diferente, vai te proporcionar. Uma coisa que ajuda muito, né? Ouvir o outro. É muito importante na relação. Diz do casal. O outro ouvir. Não é concordar, é ouvir. Porque você vai aprender o outro. Aprender a ouvir é complicado, né? É difícil, muito. Né? A escuta boa traz um desdobramento muito interessante na relação. Porque você aprende o outro. E você aprendendo o outro, a chance de errar diminui. E você consegue observar assim nesses casos, esse caso tem solução e esse caso não tem solução. Quando não tem solução, solucionado já está. Mas como é que fica para o terapeuta falar para o casal, olha, está difícil? Então, eu também não... Tem essa dificuldade. Eu vou dizer assim, que eu acredito muito que se os dois quiserem, tem solução.
Só que os dois têm que querer mesmo, né? Muitos casais procuram a terapia, nem sempre é para resolver. Às vezes é para manutenção do sintoma. Entende? Assim, eu fiz tudo o que me mandaram fazer, tá vendo? Não teve jeito. Mas na realidade, para a transformação acontecer, você precisa de investimento do casal. Eles precisam querer. Entendi. É como um dependente químico, né? Eu quero parar de usar droga, mas assim, o quanto eu quero parar? Né, para realmente eu sair do vício. Então isso me reporta a próxima pergunta. Isso quer dizer que a terapia de casal, ela vai funcionar sempre? Ela só não funciona se você bloqueia o acesso dela, tá? Senão ela é eficaz, porque ela vai trilhar um caminho junto com você para você se descobrir. À medida que você se descobre, nem sempre você gosta do que descobriu. Né? Então, você vai ter que suportar coisas suas que você também não admira. E não é só do parceiro. Né? Então, é importante que você persista no investimento mesmo. Porque é dolorido. Não é uma coisa assim tão tranquila de fazer. O que um casal precisa saber, ou antes, primeiro estar disposto, isso evidentemente, né? E aceitar e procurar um terapeuta. Mas o que eles têm que se preparar antes da terapia? Ou não há necessidade que se preparem, que haja uma conversa boa entre os dois? Ou o que eles precisam saber antes de fazer uma boa terapia, para que dê resultado? Bom, eu vou falar de um outro momento da nossa vida que é a adolescência, por exemplo. Então, o adolescente dá trabalho e a mãe manda para terapia. Ele vai obrigado. Chega lá, ele não vai querer que aquilo dê certo. Até porque ele não acredita na terapia, no processo. Então, muitos casais que são obrigados a fazer não vão conseguir um desfecho assim recomendável, porque ele bloqueia, ele não quer. Então, se você não quer, nem prazer você sente. Entendi. Né? Agora, para a terapia ter realmente uma finalidade, né? Bom, primeiro eu acho que a competência do terapeuta é importante, né? Para ele poder também saber até onde e como fazer, para aquilo não causar mais um conflito, mais um problema na relação, né? E a condução do processo, ela tem que ser uma coisa assim, não só vamos lá na terapia para brigar, né? Mas vamos lá na terapia para achar um jeito da gente viver melhor. Se há uma maneira disso. Isso. Se chegarmos à conclusão que a separação é o caminho, né? Que a gente faça também de maneira saudável, salutar, porque construímos família ou não, tem filhos envolvidos, né? Então, a família toda é importante que faça parte do processo. Porque diz que tudo que acaba mal não acaba, né? Diz que não acaba mal, mas acabar. Nós estamos entrevistando a psicóloga Débora Dumbra. Estamos falando sobre terapia de casais. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minuto. Não saia daí. Nós aqui da Unipós Norte, nós estamos mais do que nunca cumprindo a nossa missão de ensinar e aprender com os tempos. A evolução que nos exige, em virtude da pandemia, nos aprimorarmos nos ensinos a longa distância, os ensinos EAD, os ensinos online também que diferenciam enormemente o aprendizado. E creia, os ensinos online têm apresentado uma grande expectativa e atendido um grande índice de aprendizado dos nossos alunos, que é como se o aluno estivesse tendo uma aula particular. E ele vem para a universidade apenas para fazer suas práticas e melhorar tudo aquilo que ele aprendeu em casa. Unipós Norte, cada vez melhor, tecnológica e internacional para você. O curso de odontologia da Unipós Unorp está entre os 10 melhores do Brasil. É a primeira com aulas práticas e CAD/CAM para graduação desde o primeiro ano. Mais de 70 consultórios digitais com tecnologia de última geração. Corpo docente de mestres e doutores. E agora, também em 4 ou 5 anos para você. Odontologia é na Unipós Unorp, cada vez melhor, tecnológica e internacional para você. Vestibular 2020, inscrições abertas. Olá, gente interessante está de volta. Hoje nós estamos recebendo a psicóloga, psicoterapeuta e terapeuta sexual, Débora Dumbra. Nós estamos falando a respeito de terapia de casais, um assunto bastante interessante. E eu quero continuar te perguntando, o homem resiste mais ou ele tem mais limitações para aceitar a terapia de casais? Normalmente sim.
Porque ele vai para a terapia como a mulher faz um convite dizendo que ele é um problema. Então, ele não vai confortável, né, para essa situação, entendendo que ele vai ser o responsável pelo fracasso da relação. Então, o convite também é bem interessante, né? Para a gente poder fazer uma terapia de casal, é importante que o marido também não se sinta coagido e responsável pela doença do casal ali naquele momento. Pelo desacerto. Só pessoas casadas podem fazer terapia? Ou aquele cara que vive junto, ou namora, ou ele está apaixonado, mas percebe que alguma coisa está atrapalhando. Só o casado que já está convivendo dentro do mesmo teto pode fazer essa terapia, ou essa terapia para quem está se relacionando não está encontrando uma boa química na relação? Não, olha, eu já fiz muitos atendimentos de pessoas que iam se casar e que queriam se conhecer melhor antes de casar. Então, eram namorados. Separaram alguns? Sabe que não? Porque a terapia é muito eficiente nesse momento. Assim, para ficar um pouco mais definido e claro, né? Como cada um funciona e se realmente você vai querer estar comigo nessa jornada. Então, se fosse um pré-requisito, a gente conseguiria, assim, interditar algumas separações futuras. Bom, eu não quero que você elenque todos, mas quais são, assim, numa hierarquia, quais são os maiores motivos que levam as pessoas a procurarem a terapia? Infidelidade, problemas sexuais? Assim, dentro da tua clínica hoje diária, o que é que mais te procura? Quais são a maior incidência de problemas entre os casais? Quando a gente fala em casal, a gente fala em várias linguagens deles, né? Então, assim, uma delas realmente é o financeiro, por exemplo, né? E é verdade isso que acabou o dinheiro, acaba o casamento? Não é que acaba o casamento em si, mas ele sofre muito, porque é uma linguagem que eles tá acontecendo agora. não estão acostumados a falar, né, sobre isso. Então, o dinheiro é uma linguagem importante. O sexo, se não houver a parte sexual, assim, deixa de ser um casal, passando a ser dois amigos. E aí, como vai funcionar? Como vão se alimentar, né, nessa trajetória da relação? Aí, se não tem sexo no casamento, possivelmente busca fora. E aí, como é que a gente mantém essa janela aberta com outras pessoas transitando por isso, né? Hoje, o que eu enfrento, às vezes, muito, é casais que fazem contratos diferentes, tá? Contratos de um casamento aberto, uma relação aberta, eles fazem algumas regras, não pode isso, não pode aquilo, mas eu sou livre para não passar vontade, você é livre para também não passar vontade. Então, que é uma modalidade um pouco mais difícil. O chamado casamento aberto. Isso. Não livre. Não, porque... Porque a gente confunde liberdade com casamento aberto. Porque eles têm algumas regras do que pode e do que não pode, o que é permitido para um e para o outro, né? Então, é interessante essas novas modalidades de relacionamento e que, assim, a gente carrega ainda muita coisa de lá, né, de trás, dos nossos avós, de como funcionava, até de que mulher não podia ter prazer, não necessariamente. Até onde a família influencia na ajuda ou atrapalha a terapia de casais? Digamos, filhos, sogra, sogro, irmãos, até onde percebe que a terapia eles podem estar ajudando, ou às vezes até no afã de ajudar acaba atrapalhando? Eu, como terapeuta familiar, eu introduzo a família, então eu trago. Quem puder me ajudar, eu trago. Quem for para me atrapalhar, eu não vou fazer o convite, mas normalmente eu trago as pessoas envolvidas para poder posicionar, clarear e dar algumas tarefas para ajudar, tá? Então eu incluo. Entendi. Agora sim, eu sei que diferem muitos casos da intensidade, da idade, do problema, da gravidade e do tempo que esse problema vem se arrastando. Mas, em média, quanto tempo demora uma terapia assim para ela lograr um sucesso legal? Ou o casal tem que continuar a fazer terapia o resto eternamente? Não. Ele faz um período... Não, a terapia de casal, normalmente, a gente faz assim, a cada 15 dias ou uma vez por mês, porque são muitas coisas para ser digerida. Então, o processo normalmente não se dá toda semana, como uma terapia assim, pessoal, tá? A de casal, a gente estende um período para poder ter até algumas tarefas que a gente, normalmente, como terapeuta, indica, tá? Ó, vocês vão sair para jantar. Vocês não vão falar sobre os filhos, né? Olha, você vai fazer um convite para ela de uma viagem, vocês vão para um lugar, quer dizer, vai propiciando alguns arejar encontros. O casamento. Isso, é isso. Mas, assim, o prazo
Um ano mais ou menos, né? A gente já consegue definir se vai precisar de mais ou menos. E quando a pessoa percebe que o outro resiste a participar da terapia, ele pode fazer terapia sozinho? Ele pode procurar ajuda ou não resolve? Pode, porque o agente transformador é aquele que está em terapia, que ele está em processo de se conhecer. Então, você mudando algumas atitudes suas frente ao teu parceiro, automaticamente ele vai ter uma reação também diferente ao teu processo de mudança, tá? Então, a mudança vai chegar nele. Talvez não chegue na velocidade de uma terapia de casal, mas vai chegar. E quando a mulher percebe que o outro resiste, quais são os argumentos que ela poderia ter para convencer tanto o marido quanto a mulher a fazer uma terapia? Porque a gente que confunde terapia com psicose ou com problema psiquiátrico, alguma coisa assim, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Não. O psiquiatra, ele vai no psiquiatra. Exato. Né? Toma remédio. Exato. Terapia, não. Então, mas quando um dos dois resiste, você percebe ali que está tentando fazer, mas você percebe que um dos dois resistem. Como que o terapeuta trabalha essa situação? É que normalmente é visto como o agente, vamos colocar assim, a esponja, aquele que absorve. Então, o sintoma está nele. Então, quem não está feliz, ó, a minha mulher está com depressão. Então, eu estou aqui para ajudá-la. Eu trabalho isso. Isso me ajuda, me dá a mão, nós dois juntos vamos ajudar a depressão dela. E, sem ele se dar conta, muitas vezes, ele está junto no processo e com a intenção primeira de ajudá-la. Você sabe que não faz muito tempo, eu vi um programa, não me lembro, não recordo onde, que eu achei muito interessante, que o casal estando separado, foram procurar terapia em virtude dos filhos. Sim. Para poder, sabe, existe aquela coisa de um jogar a culpa no outro, vai lá, fala pro teu pai isso, ou um filho que trama uma situação para tentar aproximar os pais e acaba afastando mais. Então, estando separado, ou divorciado até que seja, e muitas vezes até em outras relações, o que se torna muito mais complicado, sim, mas é possível fazer essa conciliação através de uma terapia para que se aceitem pelo menos? Sim, por quê? Nós temos vários papéis na nossa vida. Um deles, né, quando a gente forma uma família, é de pai e mãe. Então, se o meu papel de esposa e o papel de esposo não foi para frente, não evoluiu, né, a gente não vai se despir desse papel de pai. Então, ele é eterno, ele vai durar o tempo que os nossos filhos durarem, não é? Então, se os pais definirem com clareza esse compromisso e esse comprometimento desse papel que eles têm para o resto da vida, né, eles fazem sim pelos filhos, tá? E até às vezes discutem com os outros parceiros que eles têm atualmente para poder validar e valorizar a importância do papel dele na vida dos filhos. Engraçado a gente ver ex-mulheres tratando a outra ex-mulher super bem, de maneira extremamente isso, né? que evolui muito. Chega um tempo que vão fazer terapia de casal os quatro, né? Os que eram ex-maridos com os atuais maridos. Uma pergunta curiosa, e quando o terapeuta atravessa seus desertos? Quando o terapeuta tem os seus problemas particulares, ele pode procurar ajuda, evidentemente, com outro terapeuta. Sim. Mas é aquela coisa, falar assim, se uma pessoa mesmo vacinada, ela contraiu uma enfermidade, senão que essa enfermidade é grave demais, né? Que conseguiu romper todas as minhas barreiras. Como que o terapeuta lida isso no seu dia a dia com o filho, com o marido? O terapeuta é um ser humano normal, né? Sente como qualquer outro, tá? O que normalmente ele faz é se cuidar. Quanto mais cuidado ele for, mais ele vai conseguir ajudar as pessoas que procuram, que ele ajuda. Então, o que é feito? A gente tem dois processos. Um é terapia pessoal do terapeuta, né, que ele vai em outro terapeuta, e a supervisão, que seria Aí você perguntou para mim o que é supervisora, tal, Exato, então isso. Então eu sou supervisora. Então o que eu faria? Eu faço supervisão do atendimento de um outro colega. Então, por quê? Vou dizer assim, por exemplo, eu me separei, estou numa fase muito difícil de separar, eu terapeuta. E aí eu vou atender uma pessoa que está vivendo essa separação. É a mesma situação. Isso, então eu tenho que ter discernimento de não me envolver e confundir o que é meu com o que é do Para outro. não contaminar. Isso. Ou se contaminar também.
Então, se você ser contaminada como terapeuta, você cuida de você e faz menos estrago, né? Mas se você contaminar o teu paciente, é muito destrutivo, né? Porque você coloca nele aquilo que é seu. Então, além do problema dele, ele carrega o seu. Então, isso é muito nocivo, né? Então, eu acredito que o terapeuta tem que ter muito discernimento, muita clareza, muita positividade, né? Para poder não envolver o paciente nas questões dele. Nos seus desertos. Exatamente. A Débora, ela é tão calma, tão plácida, que eu acho que ela resolve todos os problemas, né? Dá vontade de não largar mais quando a gente fazer terapia. Fala para os ouvintes, Sim. se você que estão sofrendo ou estão começando a atravessar esse mundo, essa conturbação, começar a se identificar, como que eles identificam o momento de parar de se agredir, como eles se identificam o momento de parar de sofrer os seus desertos e pedir ajuda para o terapeuta? Bom, eu acredito muito que o nosso corpo fala, né? Ele fala com a gente. E a gente precisa identificar os sinais que ele dá. Então, eu tô com insônia, eu tô comendo muito, eu tô comendo pouco, eu tô preocupada, eu tô triste, eu choro à toa. Então, cada um vai ter um sintoma que vai dar um start. Se esse start for colocado embaixo do tapete, ok, você vai só somatizar e vai ter uma mudança no teu comportamento tardia. E isso pode acarretar danos na tua relação. Se você conseguir ficar mais atento aos sinais que eu sempre falo que a vida traz presente pra gente, né? Então, ela nos presenteia diariamente. Todo dia a gente ganha presente. Sinais. E aí, o que eu faço com aquele presente que eu ganhei? Eu vou usar, eu vou trocar, eu vou guardar, eu não quero, vou destruir. O que eu faço com isso? Então, que a gente preste atenção nos presentes, né? E que a gente faça uso deles. Porque eles têm um significado, eles têm um porquê. E a gente precisa ter a coragem de enfrentar. Essa coragem não é se destruir. A gente precisa também cuidar da gente, né? Claro. Mas a coragem de enfrentar significa que você vai vencer. Porque quem deixa de agir com medo de errar, né? Ignora Já erra. a vitória é um fruto das derrotas. Então a gente precisa também passar por isso. Ou desistir sem tentar. Exatamente. Ou desistir sem tentar. Gente, nosso tempo está esgotado, infelizmente. Quero agradecer muito a psicóloga Débora Dumbra. Se você quiser dar o último recado. Eu só tenho a agradecer, obrigada. E assim, se cuidem, se cuidem. Muito obrigado mais uma vez. E você vê os créditos aqui. Se você quiser, entre em contato direto, mande as perguntas, que eu tenho certeza ela vai responder para você. E mande para nós também as suas dúvidas, os seus questionamentos, que nós teremos o maior prazer em trazer o entrevistado para você. Débora, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você por nos assistir até agora. Obrigada. Até o próximo programa.